never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galera do sexto ano, boa tarde a todos. Com a permissão do nosso Jesus Cristo, né? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Então, antes da gente começar, gostaria que vocês pegassem os livros para darmos, né, continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Então, a gente viu na aula anterior, quando eu me refiro à aula anterior, eu estou me referindo ao conteúdo da aula anterior, certo? Então, nosso conteúdo que nós estudamos na aula passada, nós tratamos, né, nós falamos a respeito da denotação e conotação. E aí, lembram aí qual o significado, qual a característica de cada um? Existem diferenças entre a conotação e a denotação? Existe, vamos ver agora. A gente havia, né, falado a respeito, tinha dado exemplos na aula passada, mas a gente vai relembrar. Porque a nossa aula de hoje, ela diz muito respeito à conotação, que é o sentido figurado das palavras. Então, denotação é quando você utiliza o sentido real, o significado real do que se fala, certo? Quando você fala ao pé da letra, quando você vai ao significado ao pé da letra. Lembrando que é aquele significado, né, dentro dos dicionários da língua portuguesa, certo? Então, quando você se expressa, quando você fala de forma denotativa, é o sentido real da palavra, certo? O sentido que vem dentro do dicionário da língua portuguesa. Já a conotação, ela é o oposto da denotação, não é fácil? Então, se a denotação é o sentido real, a conotação é o sentido que não é real. É aquele sentido que nós atribuímos a uma palavra, a uma expressão, dando, né, outros significados. Lembrando que a língua portuguesa, uma palavra, ela pode ser expressada de várias formas. Ela pode, né, ter várias intenções de acordo com o falante, certo? Então, dentro da linguagem é muito interessante nós sabermos a diferença da denotação para a conotação, certo? E dentro da conotação, sentido conotativo e também sentido figurado, que é a mesma coisa, é o nosso assunto de hoje, certo? Então, com os livros abertos, na página 168, nós vamos começar a falar sobre linguagem figurada. Que linguagem figurada é essa? Qual o significado de uma linguagem figurada? É muito utilizada dentro de poemas, dentro de letras de músicas e também dentro do nosso dia a dia, que a gente chega a nem perceber que estamos utilizando, certo? Passa até despercebido, mas a gente utiliza. Nós vamos já ver cada um. Vamos lá. Como vimos neste capítulo, a língua nos proporciona uma infinidade de possibilidades comunicativas. Então, vai depender do falante, né? A forma que ele vai utilizar, qual a intenção que ele vai utilizar para passar a mensagem. Uma mesma palavra ou expressão pode ter vários significados. E isso também já foi muito questionado aqui, muito falado. E para compreendê-los é necessário utilizar nosso conhecimento de mundo. Então, principalmente para se utilizar, para se saber a linguagem conotativa, a gente tem que conhecer um pouco de mundo. Lembram lá do exemplo da aula passada sobre as vacas magras? As vacas magras, no seu sentido real, nós falamos que as vacas magras, elas não eram boas reprodutoras de leite, certo? No sentido real, porque elas estavam desnutridas e por isso não reproduziam leite. Já no sentido conotativo, nós utilizamos as vacas magras como épocas difíceis, né? Na infância, até o nome acho que é Paula, né? Paula viveu uma infância de vacas magras. Então, as vacas magras não está no seu sentido real,
da vaca magrinha, né, desnutrida, mas sim na questão de dinheiro. Então, para que a gente saiba a diferença entre conotação e denotação, a gente precisa conhecer um pouco de mundo, certo? Aí vamos lá. Ele começa com um exemplo aqui que é muito interessante. Ele fala: e é aqui que nosso conhecimento de mundo é fundamental. Quando alguém elogia uma menina dizendo que ela é uma flor. E aí? Vocês, meninas, quando são chamadas de flores, ai, você é uma florzinha, você é uma flor. Qual o significado dessa flor? É uma flor mesmo no sentido real, no sentido literal? Vamos lá. Não quer dizer, evidentemente, que ela é um órgão reprodutor dos vegetais superiores, mas que compartilha com as flores alguns atributos, como beleza, perfume, delicadeza. Então, quando recebemos, eu já recebi um elogio a uma flor, então é comparado, né, aos seus atributos, ao perfume, à delicadeza, à beleza. Então, tudo isso precisa de um conhecimento de mundo para que haja essa diferenciação, certo? Quando diz que a menina é uma gatinha, e aí é porque ela é uma felina? Não. Aí vamos observar quais são as características de uma gata, que são atribuídos a um ser humano, a uma pessoa, certo? Aí temos lá: assim usamos a linguagem de modo figurado sempre que temos a intenção de ser entendidos de maneira não literal, não convencional. As figuras de linguagem são, portanto, recursos linguísticos por meio dos quais damos ao texto maior expressividade, emoção ou ênfase. Então, dentro do nosso assunto de hoje, nós iremos ver, nós temos a enumeração de 1 até 12 figuras de linguagem. Observem que as figuras de linguagem, elas são imensas. Então, hoje nós iremos estudar 12. Por que só 12, professora? Porque são as mais utilizadas dentro da nossa língua, certo? Vamos lá. A primeira que nós temos aqui em mãos, conheça agora algumas figuras de linguagem. A número 1, na página 168, é a comparação ou símile. Então, se vocês ouvirem ou verem, comparação ou símile, é quando utilizamos, certo, uma palavra tentando comparar com outra. É uma forma explícita de comparar dois ou mais seres usando os conectivos adequados. Normalmente o como, tal como, nesse sentido. Então, é basicamente quando nós queremos, né, comparar dois ou mais seres, objetos, seja lá o que esteja falando no momento. Então, a comparação é isso, é você comparar. Aí nós temos aí 2 exemplos. Minha esposa é bela como uma deusa. Então, qual foi o conectivo que nós utilizamos para comparar? Como. Então, a esposa é bela como uma deusa. Então, a deusa é perfeita. Então, a comparação nós utilizamos aí o conectivo como. Outro exemplo. Ela era tão inteligente quanto um gênio. Percebam que já nessa oração nós utilizamos 2 conectivos. O tão e o quanto, certo? Nós temos a metáfora. A metáfora ocorre quando nomeamos um conceito de um dado domínio com o nome de um conceito de outro domínio. Para diminuir a metáfora, eu vou utilizar um exemplo verbal. Aqui nós temos alguns. É bom que vocês deem uma olhada. Quando eu digo, dos meus olhos escorreram pérolas. E aí, quando você chora pérolas? Hein? Alguém chora diamante igual Potira? A gente chora lágrima. Mas dentro, né,
desse conceito de metáfora, o que ele diz? Ocorre quando nomeamos um conceito de um dado domínio com o nome de um conceito de outro domínio. Então, se eu fosse dizer realmente o sentido literal, eu iria dizer que eu chorei lágrimas. Mas como eu disse que dos meus olhos escorreram pérolas, então eu estou denominando o nome de uma classe a outra classe, nomeando a outra classe de palavras, certo? Então, a metáfora, quando você nomeia o conceito de um dado domínio com o nome de um conceito de outro domínio. Então, pérolas, conceituado outro domínio, e as lágrimas, muito diferente. Então, quando eu coloco as lágrimas como pérolas, eu estou utilizando a metáfora. Nós temos também aí outros exemplos. Luz da inspiração. Então, não tem como a luz inspirar, né? Como se fosse utilizado dentro da linguagem figurada como clareou as ideias. Engolir uma ordem. Então, quando a mãe faz você engolir uma ordem, ninguém engole a ordem, pega aqui e engole, né? Então, é dentro do sentido figurado. Você pega de um dado conceito e nomeia em outro conceito que você irá utilizar dentro da língua. Torcer o nariz. Quem é que torce o nariz? Ninguém consegue, né? Mas quando você fala que torcer o nariz é porque a pessoa vamos dizer assim, snob, quer ser, explosão de novidades. Então não tem como explodir as novidades, então quer dizer que está repleta de novidades. E por aí vai. E a metáfora também, ela não se utiliza apenas da linguagem verbal, mas também da linguagem não verbal. E nós temos na página 169. Vamos lá, observem. A metáfora também pode ocorrer na linguagem não verbal. Como no exemplo abaixo, observe que as árvores foram posicionadas exatamente como os nossos pulmões. Percebam aí que as árvores estão formando um pulmão de um ser humano. Seguindo a metáfora de que as florestas são os pulmões do planeta, florestas e pulmões, de acordo com a metáfora, são responsáveis pela respiração do homem, levando o oxigênio às células e transformando o gás carbônico em oxigênio. Outra metáfora de imagem é o apagamento parcial do verde da bandeira do Brasil, simbolizando o desmatamento. Então, como é que o teu pulmão, ele é responsável por te deixar vivo, deixar respirar, e tu vai matar, tu vai desmatar. Então, aqui as árvores também, com o desmatamento, né, servem como metáfora, né, para demonstrar as queimadas, o desmatamento, certo? Aí mais à frente nós temos a metonímia. Metonímia é a troca de um nome por outro a partir de uma relação real, concreta, objetiva existente entre elas. Vamos lá. A metonímia é a aproximação ou substituição. Quando eu digo que vou lavar minha roupa com o sabão Omo, o que eu quis dizer? Que eu vou lavar minha roupa com sabão em pó. Por que eu chamei Omo? Porque houve essa substituição, essa aproximação da marca, né, com o produto. Quando você diz que vai lavar a casa com Que Boa também é uma marca. Aí nós temos aqui alguns exemplos. O continente pelo conteúdo, a panela está fervendo. Então a panela não ferve, o que ferve é o que está dentro, né, da panela, é a água, o feijão. O autor pela obra. Eu costumo ler Machado de Assis. Então não tem como você pegar Machado de Assis, uma pessoa que já morreu, e ler ele. Você vai ler a obra de Machado de Assis. A marca pelo produto. Gosto muito de tomar Danone. O Danone também é uma marca, você toma o iogurte. O instrumento pela pessoa que utiliza. Meu tio é um bom garfo. A parte pelo todo. Seus olhos pediam um alimento para saciar a fome. Então os olhos não comem. Quem come é o ser humano. O singular pelo plural. O brasileiro é muito simpático. Quando você fala o brasileiro, você fala os brasileiros, né? Em geral.
O lugar pelo produto. Meu avô usava um Panamá. Panamá, para quem não conhece, é aquele chapéu de palha. Chapéu do Panamá, certo? Então, essa aqui é a substituição, a aproximação, chamada de metonímia. A próxima nós temos a 4, a catacrese. O que é essa catacrese? Vamos lá. É uma metáfora já incorporada à língua, sendo por isso de uso corrente. Normalmente, a catacrese nomeia objetos do nosso cotidiano para os quais nunca se deu um nome específico, certo? Então, se não tem nome, o homem cria e utiliza, certo? Vamos lá, nós temos aqui alguns exemplos e a partir dos exemplos vocês vão poder aí observar na casa ou em vocês também produtos ou parte do corpo que não tem um nome específico ou que o nome ele não é bem conhecido. Vamos lá. Asa da xícara. A xícara tem uma asa. Quem tem asa são animais. É a galinha, é o pavão. Então, aquela não tem nenhum nome, né? A asa da xícara, ela recebeu esse nome por isso, porque não tem um nome específico para denominar a asa da xícara. Chega a ficar estranho, né? Falar. Perna da mesa. Então, a perna da mesa, a perna da cadeira, elas não têm um nome específico, certo? Então, nós chamamos isso de catacrese. O cabelo do milho também não tem um nome. Eita, que meu cabelo hoje está parecendo o cabelo do milho, do sabu de milho. Nós utilizamos essa expressão, mas a gente não sabe o nome específico, né, do nome do cabelo do milho. Pé de alface. Chamamos um pé de alface, né? Mas o nome específico também não se tem, não é conhecido. O céu da boca. O céu da boca vocês sabem que tem um nome, né? O céu da nossa boca. Vamos lá. O céu da boca ele deixou aqui claro pra gente. Às vezes existe até um nome específico. Até falei alguns pra vocês, né? Que pode ter, mas que não é do nosso conhecimento, não está dentro do nosso dia a dia. Mas ele é tão restrito que é melhor mesmo usar a catacrese. Evita-se o mal entendido. Você sabe por acaso o que é uma abóbada, sei nem falar, viu? Tem que ler. Abóbada palatina. Abóbada palatina. É um nome até difícil de ser pronunciado. Então, para melhor utilizar, né? Utilizamos a catacrese, a figura de linguagem. E chamamos o céu da boca, né? Muito mais simples, né? Muito mais fácil. Então, alguns é para facilitar até a nossa vida. E, pois, então, isso tudo é o céu da boca. Abóbada palatina. Vocês podem saber, né? Eu posso saber, porque nós estudamos em ciências, né? A parte do corpo, mas nem muitas das vezes, por ser aquele momento, você não grava na cabeça e também não vai falar dentro, né? Por exemplo, de uma linguagem entre amigos que eles não iam saber. 5. Elipse. É a omissão de um termo, de uma frase facilmente subentendido. Então, você, de cara, você não fala, você omite, mas que dá para se entender qual foi o termo omitido, né? Vamos lá. Normalmente, saímos muito. Então, quando eu falo saímos, eu me coloco eu e vocês, ou você. Então, no caso, nós saímos muito. Então, dá para se entender, o termo omitido aí foi nós. Normalmente, saímos muito. Próximo exemplo. Então, ficava calado, evitar o conflito. Então, ficava calado, evitar o conflito é para evitar o conflito. Então, o para, ele foi omitido dentro da oração, mas que, por, né, ser a nossa língua, a gente com facilidade entende qual foi o termo omitido. Dançamos a noite toda. Quando eu falo dançamos, eu me incluo, coloco vocês também. Bebemos muita água. Então, esse termo omitido, nós, ele é facilmente deduzido dentro da frase. Então, esse nós chamamos de elipse. Tanto
A elipse quanto a zeugma são figuras de linguagem que possibilitam mais dinamismo na comunicação, evitando a expressão ou repetição desnecessária dos termos. O zeugma, depois vocês vão ver, ele é bem parecido com a elipse. É quando nós omitimos um termo dentro da oração, simplesmente para não haver repetições dentro da oração, não ficar uma frase repetitiva. 6. Pleonasmo. Quem já ouviu falar em pleonasmo? Consiste na repetição de um termo da oração ou o significado de uma palavra ou expressão, isto é, alguma informação é repetida desnecessariamente. Então esse aqui ele já não omite, né? Ele já revela algo a mais, que poderia não ser falado, e mesmo assim há essa necessidade, né, de o falante, além de falar, repetir. Ele repete a informação. Nós temos aí o exemplo. Hemorragia de sangue. Não existe hemorragia de água, de suco. Então a hemorragia já, por si só, já se subentende que é de sangue. Então o sangue é uma repetição da hemorragia. Elo de ligação. Se é um elo, já é uma ligação entre um parente, entre familiares. Os outros defeitos, percebi-os todos. Então, esse percebi-os é uma repetição dos defeitos. Então, está repetindo os defeitos. Subir para cima. Se você vai subir, você não vai subir para baixo. A mesma coisa de entrar para dentro, sair para fora. Quem sai, sai para algum lugar. Quem entra, entra para algum lugar. Quem sobe, sobe para algum lugar. Então, dentro da língua não precisa dessa repetição. Então, quando tem essa repetição, nós chamamos de pleonasmo, certo? 7. Anacoluto. Anacoluto é o rompimento do esquema sintático da frase, do que resulta um termo sem função sintática no período. Então, o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que no começo da oração você já fala uma coisa que vai ficar subentendida. E mesmo assim o falante, né, ele meio que faz uma quebra quando ele diz aquelas roupas velhas. Quando eu me refiro que as roupas são velhas, são roupas que não estão mais no uso, que vão ser jogadas fora. Nesse sentido, aí ele diz, aquelas roupas velhas, por si já se entende que são velhas, joguei fora todas elas. Então, há essa quebra, né, de entendimento, e nós chamamos de anacoluto. 8ª, antítese. Antítese, eu até coloquei aqui, são ideias contrárias, para resumir o que é a antítese. São ideias contrárias. Coloquei alto e baixo, claro e escuro. Aí aqui no livro de vocês tem um exemplo, né? Emprego de palavras ou expressões de sentido opostos. Sentido oposto. Chegou tinta de alta qualidade e preço baixo. Então, o baixo e o alto, eles são ideias contrárias dentro da oração. Aí nós temos outro exemplo. Eu não vou ler esse textinho aqui, vocês leiam em casa. Muitas mulheres conservam a aparência de meninas. Percebam que mulheres já é uma forma adulta, né? Uma mulher formada, e meninas está ainda nessa construção. Então, a mulher e menina são sentidos opostos. Homem e menino também são sentidos opostos. E com o passar, né, dos dias, quando vocês começarem a praticar, começarem a observar a linguagem dentro do uso, vocês vão perceber que nós utilizamos essas figuras constantemente no nosso dia a dia. Ironia. Sabe o que é ser irônico? Ironia é muito fácil, né? Consiste no uso de uma expressão pela qual dizemos o contrário do que pensamos com intenção sarcástica e a entonação apropriada. Então, você pensa uma coisa e fala outra, mas com aquele ar sarcástico, né? Vamos lá. Aquela mulher é um amor. Eu tô falando que aquela mulher é um amor, mas eu tô pra pegar a mulher e sacudir. Então, ela é inconveniente. Quando eu digo
Ele é muito gente boa. Olha a minha cara. Então a expressão também ela vai ajudar muito. Então ele é chato, né? Eu estou suportando. Aí nós temos lá. Chamamos de sarcasmo um tipo de ironia debochada que pretende zombar de alguém, provocar. Por exemplo, na tirinha abaixo, a fala do personagem no último quadrinho demonstra que os elogios feitos no primeiro quadrinho eram sarcásticos. Vamos acompanhar aí no livro de vocês, na página 171. Deixa eu aproximar aqui porque os óculos estão guardados. Seus olhos são estrelas do céu. Seu corpo é um arco-íris. Seus lábios são favos de mel. É? Pena que eu não posso dizer o mesmo. Faça feito eu. Minta. Então, ela rebateu, né? Ela não falou as características e ele disse que era para fazer como ele, mentir. Então, tudo que ele falou lá no primeiro quadrinho era mentira, certo? Então, o deboche, o sarcasmo é muito utilizado dentro da ironia, né? Quando você fala algo, mas pensa o contrário. 10º, eufemismo. Coloquei. Eufemismo. Consiste na suavização de um fato trágico, desagradável, por meio de uma expressão mais suave. Então, é quando você suaviza uma notícia para alguém, para não chegar de fato, né, e falar de uma vez. Então, tenta suavizar. Nós temos aqui exemplo. Finalmente ele descansou. Esse descansar não é deitar na cama e dormir, não. É aquele descansar eternamente. Finalmente ele descansou, quer dizer que ele morreu. Então, eu posso chegar para um parente, né, eu quero dar a notícia que alguém faleceu, morreu. Então, ele partiu dessa vida para uma melhor. Partir de uma vida para outra significa a mesma coisa de falecer, de morrer. Então, eu não utilizo propriamente a palavra, né? Então, eu suavizo essa notícia. Ela está com CA. O CA é uma sigla, né, que significa câncer. Vocês sabem que o câncer é uma doença e essa doença muitas das pessoas não conseguem a cura. Algumas sim, algumas não. Então, essa notícia de primeiro momento, ela é muito, vamos dizer assim, forte. Então, para suavizar, eles utilizam, né, o CA, mas é o câncer, né? Não deixa de ser o câncer. Mas a oração, ela foi suavizada. 11, hipérbole. Consiste em exagerar a realidade a fim de impressionar quem ouve. Então, é o exagero. Eu comprei uma tonelada de doce. Como é que eu comprei uma tonelada de doce? Nem dinheiro eu tenho. Comprei Vamos ver logo esses aqui. Estou morrendo de sede. Para uma pessoa morrer de sede, ela tem que passar dias e dias sem tomar água. Ela pode ficar desidratada, né? Passar um dia, 2. Mas para que ela morra de sede, é muitos dias. Então, quando eu digo assim, eu tô morrendo de sede, esse morrendo de sede é um exagero da minha parte, utilizando a hipérbole. Esperei 1000 anos por você. Nós não vivemos nem 100, como é que eu vou esperar 1000 anos por uma pessoa? Então, esse 1000 anos, ele também é um exagero, é hipérbole. E nosso 12, né, 12º e último, a prosopopeia e personificação. Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Coloquei não. Vamos lá. A prosopopeia consiste em colocar em cena seres que não poderiam dela participar como interlocutores. Eu vou diminuir essa caracterização da prosopopeia. Atribui características humanas a seres não humanos. Quando eu digo, meu cachorro sorriu, ou meu cachorro chorou, ele fez um barulho e eu posso dizer que ele chorou. Mas, dentro, né, nós sabemos, dentro do ciclo de vida dos animais, eles não agem como humanos, a não ser na fábula. E quando eu digo também, o vento beijou meus cabelos,
O vento não tem boca, o vento não beija. Então isso é prosopopeia ou personificação. É quando nós atribuímos características humanas a seres não humanos. Aí nós temos aí, exemplo. O menino aguou atentamente a roseira. Aguou de aguar, né? O menino aguou atentamente a roseira. Muito obrigado, agradeceu uma rosa. Então, pelo ato que o menino fez, a rosa ela não chega a agradecer porque ela não fala, certo? Então, ela pode ser que ela agradeça, né? Florindo, não morrendo, mas ela não tem esse ato de falar, o ato, né, do ser humano. A prosopopeia não se confunde com a personificação, que consiste na atribuição de características humanas a seres inanimados ou irracionais. As paredes ouviam o seu sussurro. Como é que a parede vai ouvir seu sussurro se a parede não ouve, não tem ouvido, né? Então, a prosopopeia e a personificação, elas atribuem os sentimentos, né, humanos a seres não humanos, certo? E a nossa aula hoje foi um pouco longa, né, falando sobre as figuras de linguagem. E para que vocês pratiquem o que vocês aprenderam, eu não vou pedir que vocês façam de imediato toda a atividade. Eu só vou passar a página 173 e 174, 2 páginas. Mas eu quero mais um detalhezinho de vocês. Vocês irão tentar fazer uma frase para cada figura de linguagem. Então, se eu falei de 12, eu vou querer 12 frases. Você vai colocar comparação ou símile, aí vai colocar a frase. Você vai colocar metáfora, 2, aí vai colocar uma frase. Então, para cada figura de linguagem, vocês vão serem, né, responsáveis por fazer uma frase para cada figura de linguagem e responderem a página 173 e 174, certo? E qualquer dúvida estarei aqui à disposição de vocês, certo? Só me comunicarem que eu estarei aqui para o que precisarem. E nossa aula de hoje termina aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Bons estudos e beijos. Se cuidem e cuidem de quem vocês amam. Tchau!